Olá, aqui é a professora Eliane e hoje nós veremos o trecho de uma explicação sobre a crase com o objetivo de identificar se há ou não o seu uso, utilizando exemplos em textos dissertativos e verificando regras que são mais recorrentes nesse gênero textual. Eu vou deixar o link com a aula completa na descrição. Então, primeiramente, precisamos estabelecer uma importante diferença entre a palavra as, que tem relação com o jogo de baralho, tá? Essa, com acento agudo, também pode significar uma pessoa que é especialista, que é exímia em alguma área, e o as, que deve ser escrito com o chamado acento grave, tá? Como no exemplo assim, a reunião será às 14 horas. Então, assim, não podemos confundir a direção desse acento, ok, pessoal? Então, como eu falei, esse acento ficará do lado contrário em relação ao acento agudo, ou seja, apontando para o lado esquerdo. E a crase, pessoal, significa a fusão de duas vogais idênticas, sendo que uma será a preposição a, que será exigida pelo termo anterior, e isso tem a ver com regência verbal e regência nominal, e a outra será o artigo definido feminino, ou ainda pode ser os pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo. E a gente vai ver na verdade, um exemplo disso um pouco mais à frente, ok? E antes de partirmos para os exemplos, eu quero deixar para vocês algumas dicas para a identificação dessa crase. Então, primeiramente, você vai selecionar as palavras que estão próximas, que estão em volta desse A, ok? Em seguida, você vai verificar se a primeira palavra pede o A, se ela exige esse A. Tá? Você vai segurar essa informação. Depois, você vai verificar se a segunda palavra, se ela exige, se ela pede o A. Se a resposta for sim, para essas duas situações, haverá o uso da crase e também o uso do acento grave, que é o acento indicativo da crase. Ok? Outras duas dicas. Você pode trocar essa segunda palavra, tá? Essa que está depois do A, por uma palavra masculina. Se ficar ao, também haverá a crase, no caso, sendo uma palavra feminina, ok? E uma outra dica é tentar trocar esse A craseado por para A. Lembrando que esse para, tá, na verdade, é uma preposição. Então, se for possível fazer essa troca, então também vai ocorrer a crase. Ok? Então, vamos aos exemplos, e eu retirei esses exemplos de redações nota 1000, tá? Sobre o tema democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? Redações essas que estão na cartilha Redação A1000 2.0, organizada pelo Lucas Felp, ok? Então, o primeiro exemplo, que é de Isabelle Moreira, diz assim: a Constituição Federal de 1988, normas de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. Aí você pode dizer assim: ah, Eliane, eu não estou vendo aqui o uso do acento grave. Mas vai ser importante você verificar as palavras próximas para poder se acostumar com esse raciocínio, ok? Então, nesse exemplo, nós vemos o uso da preposição com o artigo masculino. Então, olhando para a palavra que vem antes, no caso aí, acesso, nós vamos pensar, essa palavra pede o A? Quem tem acesso a alguma coisa. Então, você veja que o complemento virá com esse A, ok? A próxima palavra é masculina, o lazer. Então, como é que vai ficar? Acesso ao lazer. Ah, Eliane, mas e se fosse uma palavra feminina, por exemplo, educação? Então, a gente verifica que a palavra educação aceita esse A, que é, no caso, o quê? O artigo feminino definido. O que isso significa, pessoal? Que se fosse acesso à educação, esse A teria o acento indicativo da crase. Por quê? Porque a palavra acesso pede
pede o A, tá? Acesso a quê? Quem tem acesso a alguma coisa. E a palavra educação é o quê, pessoal? É uma palavra feminina que aceita o A artigo. Então, esse ao, ele vai fazer o quê? Ele vai nos comprovar, ele nos comprova, na verdade, esse ao, que se fôssemos usar uma palavra feminina, ocorreria a crase, ok? Próximo exemplo. Nesse contexto, cabe ao Ministério da Cultura, órgão responsável pelo sistema cultural brasileiro, garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema. Então, o que nós vemos aqui? Aquilo que cabe a alguém. No caso aqui, ao Ministério da Cultura. Mas você veja que esse cabe pede o a, que é o quê? A preposição. Como a próxima palavra é masculina, então ficará ao. Mas se fosse cabe, por exemplo, se fosse a Secretaria de Cultura, a Secretaria da Cultura, veja que a palavra secretaria é o quê? É uma palavra feminina, então ocorreria a crase, ok? Continuando. Cabe ao Ministério da Cultura garantir à população a oportunidade de frequentar um cinema. Então, o que nós vemos aqui? O verbo garantir, que pede dois complementos. E esses complementos, eles estão aparecendo aqui. Então, quem garante, garante alguma coisa a alguém ou para alguém. Você ainda pode substituir esse a por para. Por quê? Porque é uma preposição. Então, cabe ao Ministério garantir o quê? A oportunidade de frequentar um cinema. Quem garante, garante alguma coisa, sem preposição. Por isso a expressão a oportunidade, tá? Por isso que essa expressão aí, ela está sem a crase. E por quê? Porque esse a de a oportunidade, pessoal, é artigo somente, ok? Quem garante, garante algo a alguém ou para alguém. Então, esse complemento vai aparecer com a preposição. Garante a quem? A população. O que acontece? Nós temos uma palavra feminina que aceita o a artigo, que é a palavra população. Então, esse a que está de amarelo vai ter o acento indicativo da crase. Ah, Eliane, mas e se eu ficasse com dúvida? Você poderia trocar a palavra população por uma palavra masculina, por exemplo, brasileiro. Aí ficaria garantir ao brasileiro a oportunidade de frequentar um cinema. Ou seja, a gente tem aí a comprovação da necessidade da preposição e, no caso da palavra feminina, população, o uso obrigatório da crase. Ok, pessoal?